Eu ouvi falar que o Medsoft dá suporte a scripts. O que seria isso? Bem, o Medsoft é um sistema desenvolvido em Visual Basic, uma linguagem da Microsoft, e todos os códigos do Medsoft, que a gente chama de código core, estão nesses projetos do Visual Basic. Isso significa que para termos um Medsoft, nós precisamos compilar o projeto e desenvolver os executáveis e as DLLs e enviá-las para o cliente final através de um sistema de atualização. Agora, o que o Medsoft tem de diferente, isso é normal em todos os sistemas, o que o Medsoft tem de diferente é que ele tem suporte a scripts, ou seja, parte do código ou do programa está a nível do usuário final e não nesses executáveis ou arquivos compilados. Então, é como se nós tivéssemos parte do programa lá no banco de dados do usuário final ou do nosso cliente, e esse código é próprio dele e de propriedade dele, de modo que ele pode alterar ou sofrer alterações pela equipe de desenvolvimento, mas sem estar ligado com o Medsoft Core. Qual seria a aplicabilidade desses scripts? A aplicabilidade disso é infinita, né? Vamos dar um exemplo aqui para você entender melhor. Vamos pegar, por exemplo, aqui no Medsoft, vamos entrar na pasta pacientes e vamos adicionar um novo paciente. Vamos preencher aqui algum endereço, etc. E vamos tentar salvar. Veja que ele diz aqui, o nome do cliente deve ser preenchido, verifique. Este tipo de validação é uma validação que é feita a nível de script. Se nós viermos aqui, nós podemos verificar que existe um script neste cliente. Isso não é parte do Medsoft, pode ter um cliente que não tem essa validação. Lógico que o nome do cliente é importante, todo mundo vai querer o nome do paciente, mas existem alguns outros campos que pode variar de cliente para cliente. Por exemplo, nem todos querem que o endereço seja obrigatório ou a data de nascimento seja obrigatória. Alguns acham que a data de nascimento é obrigatória para calcular a idade do paciente, já outros acham que não é tão importante. Então eu vou te dar um exemplo aqui para te mostrar como é que faz para ter uma aplicabilidade prática. Vamos dizer assim que algum cliente deseja forçar a entrada do campo número do celular. Isto é uma coisa que nunca tinha sido prevista no sistema e de repente algum usuário deseja que isso seja implementado. Para não dependermos de uma nova versão, nós utilizamos um script, ou seja, nós vamos diretamente lá no cliente por uma conexão remota e fazemos isso acontecer em algumas horas. Então, se nós viermos aqui e tentarmos gravar um registro aqui sem o campo celular, ele vai dar essa mensagem: é obrigatório preencher o campo celular, mesmo que seja apenas para contato. Voltando para o editor de script do Medsoft, você vê que essa mensagem está aqui. Vamos dizer que nós não queremos esta validação. Vou colocar esta linha de código aqui em comentário, vou salvar. Vamos voltar para o Medsoft, vamos atualizar os scripts. E vou tentar gravar agora sem o celular. Vejo que agora ele não deu a validação. Um outro exemplo é essa parte da validação de um CPF. Muitas clínicas começam com um CPF sem validação, aí as recepcionistas não preenchem o CPF, eles desejam que seja validado, e com o passar do tempo eles percebem que não dá para exigir sempre um CPF, porque existem situações, vamos supor, um cliente que vem de fora do país e não tem um CPF, ou uma criança que ainda não tem CPF, de modo que eles precisam de uma senha autorizando um cadastro sem CPF. É o que esse script aqui faz. Vamos ver como é que isso funciona lá no Medsoft. Se eu tirar o CPF e tentar gravar, ele vai dizer: digite a senha para salvar o cadastro sem CPF. Aí eu digo ok, eu digito a senha de um administrador
para que ele me permita eu gravar esse registro sem CPF. Voltando para o script, você pode comentar essa parte do código e a partir dali não vai mais estar sendo tratado esse tipo de problema. Certo. E esses scripts, os scripts, eles servem somente para o cadastro do cliente ou eles têm outras aplicabilidades? Aí é que está, não. O sistema de script do Medsoft é amplo e restrito. Ele atinge todas as partes do sistema, cada uma das telas, agenda, administração, sistema de arquivos, captura de imagens, todas as telas do Medsoft. A parte dos documentos, cada documento tem suporte a scripts. Certo. Existem módulos de scripts apropriados que são usados em várias partes do sistema, os scripts do Explorer, todas as listas de buscas do Medsoft são feitas por scripting. A amplitude é bem extensa. Entendi. Poderíamos ter um exemplo com documentos? Sim, sem dúvida. Vamos dar uma olhada aqui. Indo para o Medsoft, nós vamos definir um paciente ativo qualquer, vamos entrar num documento qualquer, vamos dizer assim, um documento de anotação geral. Então você insere campo 1, campo 2 e campo 3. No campo 1 nós podemos entrar com valor 5, no campo 2 30 e no campo 3 nós podemos editar e colocar um script em que o valor, vamos colocar aqui campo calculado, que informa que é um campo do tipo script. Entramos no editor de script, clicamos campo 1 mais campo 2, damos um OK, manda calcular sempre e ao sair do campo ele já faz o cálculo automático. Então essa é outra aplicabilidade do script nos documentos. Logicamente que isso é um exemplo, existem scripts para toda a linguagem de programação do VB Script. Podemos colocar scripts como ações. Vamos supor aqui tem um script chamado inserir uma tarefa para este documento, ou seja, uma tarefa para avisar um usuário para revisar o documento. Enfim, as aplicabilidades não faz parte dessa demonstração. Existem outras aplicabilidades, ações de Explorer aqui, você pode pegar um registro, tem várias ações, tudo script para inúmeras aplicabilidades práticas desenvolvidas para cada cliente. Por exemplo, existe um script aqui para mesclar um cliente com outro. Por que a gente mesclaria um cliente com outro? Porque às vezes as recepcionistas podem cadastrar o mesmo paciente 2 vezes e ninguém enxergou, e dali um tempo você precisa mesclar todos os dados. Enfim, o que for necessário, o script vai permitir uma solução. Entendido. E onde ficam esses scripts? Os scripts ficam no banco de dados. Essa aplicação aqui se chama Medsoft VB Script Editor. Ela é uma ferramenta para editar scripts no Medsoft. É uma ferramenta do Medsoft e, se você perceber aqui, existem versões de scripts também, o build dele e várias outras propriedades, mas tudo fica no banco de dados do cliente. Quer dizer, se você tem a sua clínica, os seus scripts estarão na sua clínica e estarão sendo estarão incluídos no backup dos seus dados, porque ele é um programa, mas na verdade é dados. Entendido. E quais as vantagens dos scripts? Bem, as vantagens dos scripts mais ou menos é o que a gente viu, né? A gente pode ter programas ou pedaços de programas desenvolvidos diretamente no ambiente do cliente, de modo que as coisas acontecem muito mais rapidamente. A gente não precisa esperar uma nova liberação de uma nova versão, de um novo release do Medsoft para ter uma nova funcionalidade. Uma coisa muito importante também é que cada desenvolvimento, cada script não afeta a vida dos outros clientes do Medsoft, porque é feito só lá no banco de um cliente. Então ele não é afetado por uma funcionalidade, um erro de uma nova funcionalidade que ele não solicitou.
e ele é independente do core do Medsoft. Quer dizer, ele é uma parte da lógica de negócios e do programa do cliente que fica separado para ele e é de propriedade dele para resolver os problemas dele. Como se tivesse um sistema desenvolvido para o próprio cliente segundo as necessidades dele. Exatamente. Entendi. É como se você tivesse, por exemplo, um Microsoft Excel, que tem a parte que vem na instalação, mas você pega aquelas planilhas e adapta para as suas necessidades. Então, o programa continua lá, mas você tem ele aplicado para você. Qual a segurança dos scripts? Os scripts, eles estão salvos no banco de dados, são protegidos, encriptados e só quem tem acesso é quem tem senha de administrador. Ok, muito obrigado.